Que tal falar sobre divórcio hoje? Divórcio, isso mesmo, separação, desquite. Um problema que a igreja fecha os olhos e de repente nós estamos com um câncer descoberto agora, já em estágio terminal. Quem é que se casa para se separar? Ninguém. E quando se trata de evangélicos, ninguém mesmo, porque ninguém casa para separar, e ainda mais alguém que se casa sabendo que a Bíblia é radicalmente contra o divórcio. Na Bíblia eu encontro versículos, por exemplo, em Malaquias, Deus dizendo: eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Só que aí eu tenho uma série de problemas. Eu já tenho que conviver com divórcios que estão acontecendo, com divórcios que já aconteceram e com casais que já estão no segundo casamento. E é muito fácil qualquer pessoa pegar a Bíblia, dizer que Deus é contra o divórcio e fechar a Bíblia, pronto. E isso não resolve o problema, isso não ajuda os casais. Eu preciso tratar o problema. E aí eu não pretendo fechar o tema nesse vídeo aqui, mas pelo menos levantar a discussão. Um grande problema que eu vejo dos divórcios é o casamento precipitado. E esse é um mal da igreja evangélica. Ninguém recomenda um namoro adolescente, ninguém. Mas também não proíbe. Vamos supor que um casal aí tem 16 e 15 anos. Começa a namorar. Não recomendamos, mas também não proibimos. O que o pastor começa a fazer? O líder de jovens, os pais, começa a dizer que tem que casar. Tem que casar, tem que casar, tem que casar, tem que casar porque não pode pecar. Oh, vai pecar, casa logo. Filho de crente, casa logo. E aí eu pego um jovem de 17 anos, de 16, que não tem maturidade alguma, que nunca foi no centro da cidade de ônibus sozinho, e eu caso, eu permito o casamento desse casal. Pessoal, em um ano esse casamento afundou, porque não teve a menor estrutura. De quem é a culpa do divórcio? Do casal, é claro. Mas na minha opinião, muito mais culpado que o próprio casal foi o pastor que pressionou para casar. Foi o pai e a mãe que pressionou para casar. Ao invés de conversar e instruir para que essa instituição, que deve durar o resto da vida, tenha estrutura. São questões importantes. Qual é a igreja que hoje senta com os casais que estão namorando e conversa sobre problemas da vida? Vamos supor que um casal, a moça estude muito, gosta de estudar, tenha vontade de estudar para o resto da vida, vai fazer pós-graduação, mestrado, MBA, faz doutorado e não quer parar de estudar nunca. Mas o aspirante a marido não quer saber de estudar. Terminou o ensino médio por terminar, não tem vontade de ir para o curso superior. Pessoal, isso no casamento pode ser um problema. Porque esse rapaz que não estuda, ele pode não entender as horas dedicadas ao estudo dentro de casa dessa esposa. Essa esposa que estuda, ela vai ter um raio de relacionamento de pessoas semelhantes a ela. E esse rapaz que não gosta de estudar, ele não vai ter nem assunto perto dos amigos dela. Isso parece que é pouco, mas num casamento custa muito. Pode custar o próprio casamento. Tem casal que gosta demais de sair, não fica em casa nem um dia. Metade do salário que ganha é com churrascaria, com pizzaria, com x-salada, com cachorro quente. Você já alertou esse casal de que no casamento é muito difícil manter essa vida social? Estou falando de coisas simples aqui, mas que quem já é mais velho, quem já é casado, quem já viveu, sabe dos problemas. E não chega no casal mais jovem e tenta ajudar, e argumenta, e demonstra que a vida de casamento é rotina. E que eu tenho que estar pronto para superar essa rotina e deixar que ela acabe com o meu casamento. Às vezes falta instrução na área sexual, instrução na área financeira. Às vezes falta dar aquele choque de realidade no casal. Falei, camarada, você se casou, ela não é sua mãe. Garota, você se casou, esse rapaz aí não é seu pai. Né? Trate com respeito como homem. Marido, trata essa sua recém-esposa aí como mulher, como uma pessoa de respeito, madura, não a trate como criança. São pequenas coisas assim que fazem o divórcio acontecer. Porque quando eu começo um namoro ruim, eu vou ter um casamento ruim. Quando o casamento começa desestruturado, eu vou quase que fatalmente entrar em um divórcio.
E aí hoje eu tenho uma série de casais que vivem um casamento totalmente de aparências, puramente social, porque não pode divorciar. Ah, não pode divorciar porque Deus odeia o divórcio é pecado. Não estou aqui defendendo o divórcio. Eu preciso defender o casamento porque eu amo a minha família, porque eu amo a palavra de Deus e a Bíblia é contra o divórcio. Mas será que Deus prefere um casamento de aparências do que um divórcio? Deus prefere uma vida de mentiras para manter um casamento do que um divórcio? Muitas vezes eu vou mentir muito menos, sofrer muito menos, fazer com que as pessoas da minha casa sofram menos, se esse casal assumir o divórcio. Mas repito, não quero que o divórcio aconteça e eu faço votos para que todo casal lute com todas as forças até a última alternativa e depois crie outra depois da última, para que o divórcio não aconteça. Mas um casamento de fachada, um casamento de mentiras, ele vai desagradar a Deus, eu tenho certeza, muito mais do que o próprio divórcio. E o segundo casamento é um problema que a igreja tem fechado os olhos. O que eu faço com os casais que já se separaram e já se casaram de novo? Será que eu devo rejeitar essas pessoas? Será que eu devo impedir de tomar a ceia? Se eu expulsar, a igreja deixou de fazer o seu papel, que é de trazer as pessoas para perto, para Cristo. É pecado. Deus não gosta, mas já separou. Você está arrependido? Sim, está arrependido. Conversa com esse casal e traga-o de volta para a comunhão com a igreja. Porque dor pior do que o divórcio é a dor da rejeição. E a igreja perde esse papel. Eu não posso recomendar o divórcio e nem recomendar o segundo casamento. Mas se você já está no segundo casamento e já reconheceu os seus erros, peça perdão a Deus e viva feliz com Cristo nessa segunda oportunidade que você teve. Ou será que a Bíblia não aceita o segundo casamento? Esse é um tema delicado. Sim, acontece que eu não estou vivendo no mundo ideal. Eu estou vivendo no mundo real, onde eu vivo uma igreja em que tem pessoas no segundo casamento. E eu não quero abandonar essas pessoas. Eu quero que elas estejam em comunhão com Cristo. Que essas novas famílias que já estão machucadas sejam tratadas e recebidas na igreja. E que os filhos destes casais que se separaram e casaram de novo possam aprender a lição com os pais e que a partir deles não haja mais divórcios. Porque os casamentos foram dessa vez estruturados moralmente, emocionalmente, financeiramente, biblicamente, para que esse casamento seja então um sucesso. E o convite que eu faço aqui é que cada líder de igreja, líder de grupo, entenda isso e acolha as pessoas. E a você que já se separou, claro que não é uma coisa boa, claro que você não quis, mas aconteceu. E agora você não pode abandonar Cristo, deve continuar com Ele e deve lutar para que o divórcio não aconteça pela segunda vez. Porque se a Bíblia não apoia o primeiro, não vou nem dizer que não apoia o segundo, não é? Mas que nós podemos andar com Cristo. Muita gente é radical contra o divórcio, mas parece que o divórcio é o único pecado que existe. Nós toleramos o adultério, toleramos o roubo, toleramos a violência doméstica e agora não quero tolerar o divórcio? É bonito violência doméstica? É bonito adultério? É bonito o roubo? Mas quando a pessoa confessa o pecado, nós recebemos de volta em comunhão com a igreja. Ela declara que se arrependeu e eu aceito como crente. E o casal que se divorciou, eu vou rejeitar? Então que rejeite o adúltero, que rejeite o ladrão, que rejeite o homem e a mulher violenta, que rejeite todos. Ou eu faça o papel de Cristo e diga, vá e não peques mais. Olha que Jesus, né, nesse episódio que eu citei essa fala de Jesus, do episódio da mulher adúltera, Jesus não concorda com o adultério, mas ele diz, vai, não peques mais. Ou seja, está arrependida? Não cometa mais o pecado e siga em frente. Eu vejo Jesus fazendo isso. Não concorda com o adultério, mas aceita o pecador arrependido. Em relação aos divórcios, eu parafraseio Jesus e digo a mesma coisa. Arrependa, vá e não peques mais.